Deixa eu chamar para a nossa conversa também o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM. O IPAM é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. André, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? O André já está aqui no nosso telão, Ótimo. Já está. Tudo bom, André? Estou aqui. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Oi, Ana, quanto tempo? Muito bem, André. Bem-vindo, André. André, a gente estava comentando um pouquinho agora, alguns minutos atrás, sobre a questão do fundo para as florestas tropicais. O governo aí já anunciando aí. Sábado, 8 de novembro de 2025, 4 horas da tarde. De repente está todo mundo falando desse fundo das florestas tropicais. A gente retomou as atividades aqui no nosso canal com o Marcelo Camargo, fazendo uma análise bastante cética do fundo das florestas como possibilidade para lidar com a questão do desmatamento. E depois o professor Paulo Graudelli fez algum comentário positivo, e a verdade é que eu sempre negativo, mas é difícil entender o que seria exatamente esse fundo, né? A gente sabe que é um mecanismo financeiro que vai retribuir em termos de área não desmatada, né? Que tem um montante aí de uns 125 bilhões de dólares, que vieram de contribuições iniciais de alguns países. A Noruega se destacou, e ele retribuiria, eu não sei se países ou municípios ou propriedades individuais. Também envolve povos indígenas, aqueles que desmatam abaixo da média, né? E aqueles que desmatam acima da média teriam seus valores reduzidos, alguma coisa assim. Me parece uma grande ficção, não entendo como é que isso possa dar certo, né? Porque aqui em Altamira, por exemplo, esse ano, até que por causa do Laninha, até que tá meio chuvoso. Aí ano que vem uma seca fortíssima, aí queima. Aí então Altamira já começa a ganhar menos que os outros. E aí o povo fica puto, aí desmata como sempre, desmata pra caralho. Sei lá como é que um negócio desse pode dar certo, mas tem a visão aí desse cara do IPAM. O IPAM trabalha com isso, né? Trabalha com satélite, trabalha com medir floresta, é um puta negócio pra eles, né? Porque é claro que vai ter serviço para quem ficar medindo. Por outro lado, teve uma entrevista sobre o mesmo tema feito com meu amigo Renato Cinco no programa Faixa Livre, que eu vou colocar como contraponto ao discurso do IPAM. E o Renato, que está organizando o protesto anticapitalista que vai acontecer paralelo à COP, evidentemente é cético quanto às possibilidades de um mecanismo essencialmente capitalista servir para conter a sanha destruidora do próprio capitalismo. Eu acho que essa proposta, né, do Fundo das Florestas Tropicais, ele é um exemplo, né, perfeito, né, do negacionismo sutil. A proposta deve ter alguma eficácia, afinal são 125 bilhões de dólares, né? Algum dinheiro deve respingar no prato de algum povo indígena em algum momento, com certeza. Agora, acreditar nessa proposta como mecanismo como ela sendo a grande esperança para a preservação da Amazônia, num contexto em que o governo federal está abrindo BR-319, pensando em construir a Ferrogrão, fazer hidrelétricas, mais hidrelétricas nos rios amazônicos,
para avançar com essa suposta transição energética que nos salvaria do colapso climático, aí sim, aí é o próprio negacionismo sutil, como define o Renato Cinco. A colaboração, a gente tem até uma arte aí com já os compromissos de alguns países de aportar recursos, tá? A Noruega, que hoje anunciou 3 bilhões de dólares, a Indonésia 1 bilhão, Portugal 1 milhão e a França 500 milhões. No caso de Portugal, então tá longe aí dos 100 bilhões. E a França... Quem está pensando na Noruega como digna, né, e poderosa e heroína, capaz de salvar o planeta, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Pesquisa lá sobre o impacto da empresa norueguesa Hydro aqui na Amazônia. A área de atuação da Hydro ali na região da foz do Rio Amazonas é conhecida como a Chernobyl brasileira. Inclusive, né, a fala do Lula, ela é fantástica em vários aspectos, né? E denuncia a si próprio quando fala da desconexão entre os palácios e a realidade. Nossa, da onde que veio na sua baixa audiência esses inscritos? Você vai continuar agora choramingando que ninguém me ama, ninguém me quer? Deve ser o vídeo da Raia, né? Claro, porque... Sim, a Mariângela deve ter reparado que o meu canal passou subitamente de 7 mil inscritos para 13 mil inscritos. Foi por causa daquele vídeo da Raia, que foi visto literalmente milhões de vezes. Mas a minha audiência continua baixa como sempre. O Renato Cinco falou uma coisa interessante. Ele falou que qual foi o termo que ele usou para caracterizar o discurso do Lula? Ela é fantástica em vários aspectos, né? Ah, sim, fantástica em vários aspectos, porque o Lula fala, é a segunda pessoa que fala dessa entrevista, eu não vi, o professor Paulo viu, o Renato Cinco viu, e eu vou analisar a análise deles, né? O Renato fala que o Lula comenta como que há uma desconexão entre os palácios e a realidade. E denuncia a si próprio, né? É isso, então, o Lula denuncia a si próprio. Quando o Lula trouxe a COP para a Amazônia, ele estava, de certa forma, denunciando a si próprio, né? O Lula ele tem esse comportamento esquizofrênico de apoiar de querer ser um líder climático e ao mesmo tempo dar todo apoio para o agrodestruidor. Então é essa figura incoerente, é o melhor que podemos ter, porque Bolsonaro é absolutamente coerente. Ele queria destruir mesmo e jamais aceitaria uma conferência do clima no Brasil. Ou o Robson, ou o Jorge Pig. Foi o Jorge Pig aparecer e aumentou a quantidade de inscritos. Daí até eu concordo que o Jorge Pig é carismático, né? É bonitinho. Jorge Pig, advogado aqui. Doutora Mariângela Cabelo Giraldelli, ser mais carismático e mais bonitinho do que esse baixa audiência aí não é grandes coisas não. Eu acho que o meu grande diferencial é que eu só ando dentro da lei, por isso que não tem o meu canal cancelado, que nem o desmonetizado e esse outro aí de Renato Cinco. 500 milhões de dólares, o Brasil está se comprometendo também com 1 bilhão de dólares. Quer dizer, a gente já partiria aí. Nossa, o Brasil se comprometeu com 1 bilhão de dólares. Vai ver quantos bilhões de dólares o Brasil destina todos os anos para o agrodestruidor. E de 5 bi. Queria sua avaliação sobre essa largada desse fundo, André. Bom, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, o TSE... Eu estou indo ali a arrancar uns matos aqui do projeto de
arborização aí, jardinagem da beira do Rio Xingu. Enquanto eu vou andando, a gente escuta um pouco esse lenga-lenga. O TFF ele é mais do que um fundo. Tá? Eu acho que sim, é um mecanismo financeiro, é um instrumento para, enfim, financiar a manutenção de florestas, mas eu acho que ele é muito mais do que isso. Na verdade, é uma quebra de paradigma. Nós estamos falando aqui, e eu brincando hoje com alguns amigos ali na cúpula, né, dizendo, olha, hoje, dia 5 de novembro de 2025, é o dia em que potencialmente as florestas em pé passam a valer mais do que as florestas deitadas. Então tem um simbolismo em torno do TFFF. Ah, já tá valendo mais em pé do que deitada. Acho que o pessoal aqui não tá sabendo, porque tá atacando fogo sem parar. Engraçado, um monte de homem se reúne, tem uma ideia maluca e fala, pronto, a partir de 5 de novembro tudo mudou. E o mundo real? O mundo real não tá nem sabendo disso. Então por que mudou em 5 de novembro? Não mudou nada. Infelizmente ele está desconectado também, né? Porque quando ele propõe um mecanismo de mercado, né? E a instituição ou não, pelo que eu observei na imprensa ontem, né? Que a instituição ou não desse fundo vai ser a prioridade do debate do governo na COP, né? Olha como é que tá limitado, né? Então, nós teremos uma COP que... Claro, exatamente. A gente devia estar falando em não fazer BR-319, em não construir ferrogrão, em não construir mais hidrelétrica na Amazônia. Mas não, vai ficar discutindo esse fundo fictício. Daqui a 2, 3 anos, ninguém mais lembra que essa merda existe. Será positiva se aprovar um mecanismo de mercado que não é capaz de deter o colapso ambiental, né? Ela será um fracasso se esse mecanismo que não vai funcionar não for aprovado, né? Os limites da COP são muito grandes, muito distantes da realidade, né? E mais grave ainda do que isso, né, é a gente ter um governo que faz discursos maravilhosos, né? Um governo que traz avanços concretos. Eu quero falar uma coisa aqui, não é porque eu sou amigo do Rogério há 30 anos, né? Mas é incomparável um governo que nomeia o Rogério para ser o superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro, e o governo anterior, que tinha um almirante, que eu esqueci o nome dele, entendeu? Que certamente não tinha nenhuma relação com a luta ambiental. Não é só que é o mesmo... Justamente, mas se querer se comparar com o bandido do Bolsonaro, não dá, né? Quer dizer, o Bolsonaro queria destruir o IBAMA, e o Lula tá trabalhando para recuperar. Só que o IBAMA sozinho não dá conta de conter o estrago causado por obras como a BR-319. O tempo que o governo Lula nomeia o Rogério para a presidência, para a superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro, ele é um governo que tem como centro da sua política ampliar a exportação de commodities do Brasil. O Lula viaja o mundo para vender grãos, né, gado e minério, né, para a China, para o Vietnã, para a União Europeia. Todas as viagens dele, as comemorações do governo são: fechamos mais um acordo para exportar commodities, né? E para garantir essa ampliação, né, da nossa capacidade de venda de commodities, em primeiro lugar, é obrigado a financiar o agronegócio, né, com planos safra recordes, né? O governo, nesses 3 anos, deu cerca de 500 bilhões, com B de bola, por ano, para o agronegócio, né, tacar fogo no país, né, o que aconteceu no ano passado, por exemplo, né? Mas um governo que... Aconteceu no ano passado e só não está acontecendo agora porque a gente entrou numa estação seca suave por causa do La Niña. Para garantir o aumento da nossa capacidade de exportação de commodities, tem um projeto absolutamente pernicioso, tocado pela Simone Tebet, que são as rotas de integração sul-americana. Uma insanidade que tá cheio de web comunista imbecil adorando porque nos conecta à China, porque é baseado em ferrovias. Né, que eu prefiro chamar de rotas de devastação sul-americanas, né? Hidrovias que vão destruir rios essenciais, tanto na Amazônia como no Pantanal, né? Ferrovias, a pavimentação da BR-319,
Não é só a pavimentação da BR-319 pode condenar a ruína da sociedade brasileira, né? Porque Porra, tem como não adorar o Renato 5? Meu Deus, cara. Eu acho que não tem ninguém aí nesse Brasil com um discurso tão afinado com o meu. É uma graça, né? Tem o Lobinho também. Lobinho, quando aparece, também muito top. Doutora Maria Ângela, então, quando o Lobinho aparecia no canal do agora eu não tô mais aqui, né? Eu tô trabalhando agora no canal do Unicórnio Alado. O fato é que toda a turma do Salame cansou dessa baixa audiência, lidar com esse cara burro. E por isso a gente tá todo agora lá no canal do Unicórnio Alado. Que eu acho que ele é mais importante até do que os números e tudo mais. É claro que a gente quer ter o máximo de recursos possível, se possível tentar fechar a primeira fatia aí dos recursos, são os 25 bilhões de dólares esperados aí de fundos soberanos e de compromissos de países para poder alavancar outros 100 bilhões que viriam do setor privado. Agora, foi dada a largada, tá? Até hoje de manhã, nós tínhamos R$1 bilhão, que foi o compromisso brasileiro feito na Assembleia da ONU. Nós estamos fechando o dia hoje com mais de 5 bilhões. Eu acho que é um bom começo, tá? Há um otimismo na equipe brasileira, nos representantes do Itamaraty, em alguns ministros, né? A ministra Marina, a ministra Soninha, o ministro Haddad, que estiveram na cúpula hoje. Então, vamos ver como os próximos dias A ministra Soninha que não quis assinar a terra indígena Capoto Ninori quando visitou a aldeia do Raoni. Cara, o otimismo da ministra Soninha não me diz nada. correrão. Eu espero que esses investimentos, esses compromissos agora anunciados hoje gerem um pouquinho de inveja em outros países. A inveja, interessante. Essa coisa de inveja é muito curiosa. Então é através da inveja que você acha que o fundo vai crescer? Inveja boa, para ter mais investimentos e a gente conseguir avançar mais do que o fundo, com uma nova lógica, com um novo paradigma de que floresta vale muito em pé. Acho que esse é o grande desafio à frente. Eu tenho uma pergunta para o André e para a Ana, que é sobre as ausências notáveis nessa cúpula. Os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, e como tal eles são parte do problema e da solução da questão climática. Quão potencialmente danoso é para as ambições da COP a ausência dos Estados Unidos e o papel da segunda maior economia, que é a China, que também é uma grande poluidora global. Que jogo a China está jogando nessa COP e quão potencialmente prejudicial é a ausência americana? Você quer começar? Posso ir. Já acabou o negócio da floresta? Não vai explicar mais aquilo ali, não? É só isso aí? Lidera as emissões atuais, né? Hoje é o maior emissor de carbono do mundo. Agora, em relação à ausência americana, eu costumo ver com um certo costume. Eu acho que o mundo se acostumou a não contar com os Estados Unidos. Era só isso mesmo. Depois o cara do IPAM falou que acha que a China vai dar um dinheiro aí pra esses bilhão, e eles estão passando o pires. E que se dane, a gente que acredite que isso vai fazer que a floresta em pé vale mais que a deitada. Agora, como é que essa merda ninguém faz questão nem de explicar. Eles vão pavimentar uma BR que atravessa o coração da Amazônia, a área mais preservada da Amazônia, né? Quando a gente sabe, né? É só pegar o mapa dos incêndios florestais da Amazônia e o mapa das estradas, né? Quanto melhor estrada, mais incêndios, né? Pois é, isso pode não parecer muito claro para quem mora ali no Rio de Janeiro, pega Rio Petrópolis, anda na Floresta da Tijuca, mas eu que moro aqui do lado da rodovia Transamazônica, sinto na pele isso que o Renato 5 está falando. A Belém-Brasília é uma tragédia, né? Justamente porque a partir da Belém-Brasília saem várias estradas vicinais, legais e ilegais, que o capital financia e levou, né? E leva a devastação ambiental para o entorno da estrada. Isso aconteceu hoje, né?
a pavimentação da BR-319, quando os cientistas brasileiros estão discutindo se a Amazônia já passou ou não do ponto de não retorno, né? É uma garantia de que a Amazônia passará do ponto de não retorno, né? Se os cientistas mais otimistas hoje tiverem razão e a Amazônia não tiver ainda passado do ponto de não retorno, não precisa de mais nenhum outro projeto. Basta a pavimentação da BR-319 para garantir que nós passaremos do ponto de não retorno. E ainda tem uma coisa meio oculta com a pavimentação da BR-319, que eu não vejo ser discutido pela mídia, né? Quase nunca se fala na pavimentação. Menos ainda se fala que aquela região entre Manaus e Porto Velho é uma região da Amazônia que no passado era um mar, né? Um mar que secou. E ali, por isso, inclusive, né, a pavimentação original foi destruída. De Belém-Brasília continua lá, porque ali não era o mar anterior. Mas onde vai passar a BR-319 era o mar anterior. Então, além de ter um terreno que dificulta, né, a pavimentação, tem uma outra coisa, tem petróleo. Aquela é uma região provavelmente rica em petróleo. Então, a pavimentação da 319, né, tira o problema do petróleo lá da margem equatorial e coloca no coração do país. Boa, Aracide Almeida, olha só o que é que o auditório está falando. É uma linda música, mas ele está com pressa. Não é pressa, Aracide Almeida, é que tem muita coisa para o Renato Cinco explicar. Querendo cantar muito de pressa e a voz dele realmente não está com nada. Então, por isso que eu não tenho, né, esperanças nem na COP30 nem que o governo Lula vá conseguir, né, desenvolver uma política ambiental que seja coerente com a necessidade, né, de salvar a civilização brasileira do colapso. E eu tô com o Renato Cinco e não abro. Bica até ia comentar a questão das luzes. Ela pegou uma foto aqui. Ai, que delícia! Vai, Bica, vai, Bica. Agora a Mariângela veio com essa de que eu faço luzes no cabelo. Aqui é natural, ó. É muito sol na cabeça. Que razão, Aracide Almeida. Nem falar, sabe? Ah, qual é? Você pode dar ter um pouco mais de educação com os calouros, não é, Aracide? Ora. A cabrinha, por que cabrinha? Por que cabrinha? Ah, quem? De vez em quando eu sou escorada por aí, o que é que tu acha? Aqui, ó, é minha reação assistindo qualquer comentário do baitólogozinho ali, ó. Baranga. Ai! Baranga. 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 Não, right. Eu sei que é uma. Ah, meu Deus. Aonde? Vai morder? Eu vou te morder? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.